Senhor falou comigo nessa madrugada. Eu falei, Senhor, o que eu vou ministrar amanhã? O que eu vou ministrar? E nada. Acordei de madrugada, ajoelhei na sala, fui orar. Senhor, o que eu vou ministrar? Fala comigo, Pai. Nada. Aquele silêncio. E aí, de tanto orar ali, nada, não ter resposta, eu fui dormir. Na hora que eu dormi, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de estar dormindo e estar falando com Deus, conversando com Ele, mas eu estar dormindo. E o Senhor começou a falar comigo, e eu falar com Ele, mas eu estava dormindo. E o Senhor começou a falar comigo. Minha filha, você precisa falar sobre ansiedade. Tem um povo que precisa ouvir mais. O Senhor quer curar a gente da ansiedade, das preocupações, aquilo que rouba a gente. Segunda-feira eu conheci uma mulher que ela é enfermeira do SAMU, aqui do IPASE. E conversa vai, conversa vem, a gente começamos a conversar. E ela falou bem assim para mim, Tayla, as nossas ocorrências têm sido muito grandes. E se basta assim, você ver o quanto pessoas estão sofrendo com ansiedade. A gente sai correndo para ir socorrer alguém com ataque cardíaco, com sensação de que a pessoa vai morrer de infarto, quando vai ver é só ansiedade. Ela falou que aqui na Várzea Grande, muitos casos de muitos níveis de ansiedade muito forte. E ela falou para mim também que todos os dias, 2 pessoas se matam. Foi o que ela me relatou, uma enfermeira do SAMU. Isso é muito grave. E aí eu comecei a falar com o Senhor sobre isso. E aí, aquilo que nós lemos aqui foi o nosso Deus falando com a gente. O que é ansiedade? Ansiedade, todos nós temos ansiedade. É algo do nosso organismo. A gente tem ansiedade, aquela preocupação de ir num lugar que você não conhece, você vai ficar com ansiedade. De estar aqui hoje no altar, dá um pouquinho de ansiedade. A ansiedade, ela faz parte do nosso organismo. Mas quando que começa a ficar algo grave, algo que gera uma doença, um transtorno dentro de nós? Quando aquela ansiedade ela fica além do limite, quando você fica no extremo, aquilo já começa a te prejudicar no seu dia a dia. Aquela ansiedade que gera doenças físicas, doenças que já vai para o nosso corpo físico, são doenças psicossomáticas. Então, isso vai gerando muita ansiedade, muitas preocupações. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Por que você anda preocupada? Em novembro, eu tive um quadro muito forte de ansiedade, coisa que eu não tinha antes. Em novembro eu comecei a acordar nas madrugadas, todo dia, 3 horas da manhã, eu acordava com o coração a 1000, parecendo que eu ia morrer infartada. Foi umas 3 vezes acordando o esposo, me leva para a UPA, eu estou morrendo, porque a sensação é essa, que você vai morrer. O coração fica a 1000. Você já começa a ver tudo embaçado, a pressão sobe lá em cima, a sensação é que você está morrendo de infarto. E aí o meu esposo me levou uma vez para a UPA, na segunda, todo dia, 3 horas da manhã, ele me levava para a UPA, todo dia. 3 horas da manhã eu acordava, eu vou morrer, me leva para a UPA. Foi umas 4 vezes eu indo para a UPA, toda madrugada. E aí aí um dia meu esposo falou bem bravo comigo, não aguento mais te levar na UPA, misericórdia. Começa a orar, faça alguma coisa, mas eu não aguento mais, eu preciso dormir, preciso trabalhar. E aquele desespero, e eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu sendo psicóloga, uma mulher de Deus, intercessora na casa do Senhor, passando por tudo isso. E a vergonha de chegar na UPA, de novo com os mesmos casos. Eu falei, Deus, por que isso? Por que isso? E aí um dia eu acordei de madrugada, com aquela crise, querendo acordar o meu esposo, e eu não acordei ele, mas com muita vontade, parecendo que eu ia morrer. Eu fui para a sala e eu fiz uma única oração com o Senhor. E diante desse período eu fiz bastantes exames, fui atrás, fui investigar. E tudo era ansiedade. A pressão alta por causa da ansiedade. Fiz exames cardiológicos, tudo por causa da ansiedade. Aí um dia eu acordei na madrugada com o
coração a mil. Eu fui para a sala, eu quis acordar meu esposo, falei, não, eu não vou acordar ele. Se eu morrer, morri. E eu fui para a sala e comecei a orar. Nesse dia eu orei como nunca, gente. Nesse dia eu gritava, eu chorava na presença do Senhor. Eu falei, Deus, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais essa aflição, essa angústia. Que dor é essa? E eu gritava e chorava ali com o Senhor. Pai, eu não sei qual é o propósito, eu não sei o que o Senhor tem comigo, mas eu não aguento mais, porque é uma dor muito forte que a gente não aguenta. E eu orei nesse dia, eu caí no chão ali, fiquei horas com o Senhor. Falei, arranca de mim, Senhor, que eu não aguento mais, eu não tenho mais estrutura, Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais, Senhor, andar com medo, andar de carro com medo, com aquela ansiedade, toda hora ligando para o marido, porque com medo, aquela aflição, aquela angústia. E aí depois eu entendi, porque tudo mudou no consultório quando eu tive esses quadros de ansiedade. Porque quando uma pessoa chega num quadro de ansiedade no meu consultório, eu entendo o que aquela pessoa está passando. Aquilo lá me levou para um nível maior de entendimento, porque eu passei na pele o que aquela pessoa. Porque antes a gente só via falar, então a gente auxiliava a pessoa. Mas quando a gente passa, a gente tem uma autoridade maior para poder ajudar. E aí todas as pessoas que vieram no meu consultório com o mesmo sintoma, eu comecei a entender que agora com profundidade o que é um quadro de ansiedade, uma crise de ansiedade. E o Senhor falando comigo sobre essas preocupações. E uma coisa que me chama a atenção nessa passagem foi que o Senhor fala bem assim: a vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observa os pássaros. O Senhor estava falando, está nos ensinando aqui. Por que você anda tão preocupado, tão angustiado, tão preocupado, com medo? Ansiedade, ela tem duas raízes que são muito importantes para uma pessoa chegar no nível de ansiedade. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a falar sobre ansiedade, a gente observa duas raízes muito fortes, que são pessoas que entram no nosso consultório. Primeiro, a falta da paternidade. A falta da paternidade gera muito esse ambiente de raízes judiadas na infância. Isso vai gerando muita ansiedade. Outra, pessoas com a mente fraca, medos excessivos, preocupações, angústia. Isso tudo vai gerando muita ansiedade dentro de nós. E para a gente tratar a ansiedade, a gente tem que tratar essas raízes que estão machucadas. E o Senhor falou comigo hoje, durante o dia, o Senhor foi falando comigo: filha, eu preciso tratar raízes. Eu preciso sondar as raízes. Como que está a sua raiz hoje? Será que a sua raiz ela está bem firmada? Ela está bem plantada? Como que está? Porque se a sua raiz não está tratada, ela vai crescendo. E se ela não é tratada desde lá de baixo, você vai tendo essas crises de ansiedade, esses medos. E eu estudando, o Brasil é o maior índice de pessoas com quadro de ansiedade. Eu falei: Deus, aonde está a igreja? Aonde estamos nós? Nós estamos, não que a gente é diferente de ninguém, mas a gente precisa sair desse ambiente de doenças, dessa ansiedade que tem paralisado muitas pessoas. As preocupações, e aqui é o próprio Deus falando com a gente. Por que se preocupar com roupa? Observe como crescem os lírios do campo. O que o Senhor está falando para nós? Que quando uma pessoa vem no nosso consultório para tratar a ansiedade, a primeira coisa que a gente fala é assim: quando você tiver numa crise de ansiedade, desfoca da ansiedade. Olha para um outro lugar, liga para alguém, tenta pensar em outra coisa para você não focar na ansiedade. E o Senhor está falando aqui, observem os lírios do campo. O que o Senhor falou comigo nessa tarde? As pessoas estão tão preocupadas com as coisas do dia a dia, que ela não está tendo capacidade de observar as coisas.
Muitas vezes a resposta que você precisa está somente em você ficar em silêncio e observar quem está em sua volta. Observar o que está acontecendo com você. E aí as pessoas, elas ficam tanto naquela preocupação, naquela angústia, naquela aflição. Ela fica pensando em soluções, e o Senhor está falando: observe. Para, aquieta. Observa mais os pássaros. Por que o Senhor fala para a gente observar os pássaros? Porque quando você sai para fora, você olha, fica olhando a natureza, você olha o céu, você desfoca daquilo que tira a sua paz. Porque você começa a admirar, olha o pássaro. Você começa a contemplar aquilo que o Senhor tem para você. E o Senhor está falando para você hoje: aquieta o teu coração. Aquieta a tua alma, o teu espírito, e começa a contemplar mais. Sai do foco daquilo que rouba a sua atenção, a sua paz. Porque quando a gente começa a focar muito nas coisas, a gente quer encontrar soluções, resposta rápida, a gente não para observar, e o Senhor está mandando a gente observar. E o próprio Deus fala para nós: não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não andeis aflitos, confia. Coloca o teu coração em mim. Descansa o teu coração. Muitos irmãos da igreja sofrendo com crises violentas sobre ansiedade. E o Senhor está falando: acalma o teu coração. Assim como o Senhor falou comigo nessa tarde: acalma o teu coração, filha. Descansa. Esse dinheiro já vai chegar para você. Aquela decisão que você precisa tomar, você vai tomar no tempo certo. Eu vou levantar pessoas para te ajudar. Mas muitas vezes a gente fica naquela aflição, como que vai ser? E quando a gente fica naquela aflição, a gente não contempla. E o Senhor está pedindo para nós começar a contemplar, observar quem está do nosso lado. O Senhor quer levantar um povo. O Senhor quer levantar um povo curado, para curar. Mas a gente sempre está nessas ansiedades do dia a dia. E o Senhor quer nos curar nesta noite. O Senhor falou comigo nessa tarde: eu já mudei. Tem um povo que está esperando uma movimentação, como foi com Moisés. Mas eu mudei a estação. A estação é outra. E o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer encontrar conosco. Mas muitas vezes a gente não dá essa liberdade para ouvir a voz do Senhor, porque a gente está muito preocupado com o nosso dia a dia, com nossos afazeres, com as nossas lutas, nossas dificuldades. E o Senhor está falando para você: descansa o coração. Lança sobre mim toda a ansiedade, tudo aquilo que te aflige, porque eu tenho cuidado de vós, diz o Senhor. O Senhor está cuidando de você. Você fica naquela angústia: ai meu Deus, o que eu vou fazer? O dinheiro não vem. Eu tenho que acertar, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que ajustar. O Senhor está falando: descansa. E somente confia nele, porque ele está cuidando de você. E observe, começa a observar mais, começa a aquietar e deixa o Senhor cuidar de você. Deixa o Senhor cuidar de você. Em nome de Jesus. E a ansiedade, ela vem de uma forma que ela é muito cruel. Gente, vocês não têm dimensões do que a ansiedade ela causa em um ser humano. Pessoas que entram no nosso consultório desesperados. Pessoas que não têm rumo. Pessoas que não têm uma certeza para onde vai. Uma dor, um sofrimento muito intenso, que machuca, que aprisiona. E o Senhor não quer a gente assim. O Senhor não quer a gente com essas dores. O Senhor quer nos curar para que a gente possa ser livre para curar outros lá fora. O Senhor quer ver a gente livre do nosso passado. Mas você precisa dar liberdade para o Espírito Santo, porque não é sobre você, é sobre Ele. É sobre o compromisso que Ele tem com a palavra dEle. E Ele já falou na palavra dEle: lança sobre mim o que te aflige, o que te preocupa. Lança sobre Ele.
O Senhor quer ouvir de nós, Ele quer que a gente abra o nosso coração para Ele. Ele quer que a gente rasgue o nosso coração e fale: Senhor, naquele dia que eu tive aquela oração sincera com o Senhor, eu entendi todo o propósito. Porque depois daquele dia nunca mais eu acordei às madrugadas. Dormo a noite inteira, igual uma criança. Mas eu tive que rasgar o meu coração na presença dEle. Eu tive que rasgar o meu coração ao ponto de descer ao chão e falar: Deus, você rasgar o teu coração e lançar sobre Ele tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te incomoda, porque o Senhor quer curar, mas depende de nós para fazer isso, porque Ele quer ver o seu coração, Ele quer ver até que ponto você está disposto para essa mudança. Porque o Senhor, é muito fácil o Senhor arrancar de nós, mas Ele quer ver o nosso comprometimento com a palavra dEle. E o Senhor foi falando comigo sobre esse quadro de ansiedade. E o que mais a gente atende nos consultórios é o quadro de ansiedade, né? Pessoas que quadro de pressão alta, pessoas com dificuldade de se relacionar, e são muitos fatores. Mas o Senhor está falando para nós: entrega o coração, entrega. Não que psicólogo não pode resolver. Psicólogo não resolve. Psicólogo, ele dá direção. Ele ajuda o paciente a enxergar um caminho que muitas vezes eles não estão enxergando. O psicólogo é o facilitador para ajudar no que precisa. Mas o que vai mesmo curar você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai curar o teu coração. É o Espírito Santo que faz essa sondagem dentro de nós. É o Espírito Santo que trata com as nossas raízes. O Espírito Santo que convence a gente dos nossos erros. O Espírito Santo que nos trata. É o Espírito Santo. E nós estamos no tempo do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer nos ajudar. O Espírito Santo quer fazer a gente andar nessa liberdade. Mas o Senhor espera de nós abrir o nosso coração para essa cura. Vamos fazer um treino aqui. Agora você fecha os olhos. Imagina uma coisa que está deixando você ansioso aí. Vamos fazer um treino aqui. Pense em algo aqui assim, que está gerando ansiedade no teu coração. Pense em algo assim que fala: isso aqui está gerando uma ansiedade em mim, que está me incomodando. Pensaram aí? Agora lança para Jesus essa ansiedade. Fala: Senhor, eu lanço isso diante do Senhor nessa noite. Eu lanço essa preocupação diante do Senhor. Eu lanço esse medo. Eu lanço esse medo. Eu lanço essa preocupação diante do Senhor. Tem pessoas que têm vivido nesse ambiente de medo excessivo, medo que paralisa, esse medo do amanhã, o medo dessas enfermidades que estão aí, esse medo, e agora, como que vai ser? E o Senhor está falando para você: lança sobre mim essa ansiedade, lança esse medo que você tem carregado no teu coração. Seja livre, seja livre, seja livre. O Senhor está falando para você: seja livre. A morte do Senhor Jesus naquela cruz não foi em vão, para que nós hoje vivemos limitados na presença dEle. O Senhor derramou aquele sangue naquela cruz para nos libertar, para que hoje nós viemos viver livre, mas a gente insiste em viver acorrentado. A gente vive num ambiente que nós estamos num círculo. Porque muitas vezes acaba a gente fala que acredita, mas na primeira oportunidade a gente fica preso naquilo. O Senhor está falando para você: minha filha, meu filho, eu quero vocês livres para curar outros, para libertar outros. Porque quando a gente começa a focar muito em nós, a gente não consegue olhar quem está em volta. A gente fica olhando só para nossas dificuldades. E o Senhor está falando para você nesta noite: olha para aquilo que eu tenho para você.
Não fique mais preso, não fique mais presa nesse medo que você carrega, nessa preocupação que você tem carregado, que tem tirado até o teu sono. Aquelas preocupações que faz você não dormir à noite. Porque, como que vai ser amanhã? Eu tenho que tomar essa decisão. O Senhor está falando, preocupe somente com hoje. Busque o meu reino e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Pare de querer resolver coisas que não estão no seu alcance. O Senhor tem uma paz que só Ele pode dar, que o mundo não pode dar. É só Ele que tem essa paz para você. Por que que você anda preocupado? Por que que você não dorme à noite? Que paz é essa que o Senhor tem para te dar e você não recebeu? O Senhor tem uma paz para você descansar. O Senhor quer que você deita no travesseiro e dorme, aquele sono gostoso, aquele sono renovado, não aquele sono preocupado, aquela angústia, aquela aflição, aquele medo, porque o Senhor falou, eu cuido de você, eu cuido da sua casa e cuido dos seus filhos. Não pertence a você, pertence a Ele, pertence ao Senhor. A sua família não é sua, é dele. Os seus filhos não são seus, são dele. O seu casamento não é seu, é dele. Tudo é dele. Porque dele, por ele, para ele é que são todas as coisas. Toma posse da paz que o Senhor quer te dar nesta noite. O Senhor não quer ver um povo dele afligido. Ele não quer ver um povo dele sofrendo. Ele não quer ver um povo correntado. O Senhor quer ver o povo dele livre para viver o propósito que Deus tem com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Começa a contemplar mais. Começa a olhar mais. Começa a olhar a natureza. Começa a sair da sua casa e contemplar. Olha que lindo o céu que está hoje. Não sair daquela angústia, né, de amanhã cedo já correr, já ir fazendo as coisas naquela pressa. Acalma o teu coração. O Senhor já cuidou. Já entrou, já colocou recursos para você, já colocou ideias para você, já colocou planejamentos para você. Não se preocupe mais. Não é eu falando, é o próprio Deus falando na palavra dele. Para de se preocupar. Aqui é Deus falando. Gente, eu tenho muito temor e tremor quando é Deus falando na palavra. É muito sério, porque aqui não foi homens, aqui foi o próprio Deus falando para a gente, para de se preocupar. Descansa o teu coração, porque assim como eu cuido dos pássaros, eu não vou cuidar de você? Eu não vou cuidar da sua casa, eu não vou cuidar da sua família? Você é menos importante do que os animais, do que os pássaros? Não. O Pai te ama. O Pai ama você, ama a sua casa, ama a sua família. Não vai faltar. Não vai faltar nem coisa grande, nem coisas pequenas. Porque o Senhor está cuidando de você. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4 diz assim. Filipenses 4, versículo 6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam, agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Lá em Isaías 42, hoje eu estava orando, Isaías 42, o Senhor falou comigo sobre o povo de Israel, que tinha ouvidos, mas não conseguia ouvir, tinha olhos, mas não conseguia enxergar. E o Senhor falou comigo assim: tem um povo que
olha, mas não consegue me ver. Escuta, mas não consegue me ouvir. E o Senhor começou a falar comigo. Assim como aquele povo ficou limitado, não conseguiu experimentar daquilo que o Senhor tinha para eles, porque eles estavam limitados. O Senhor está falando para nós: eu quero falar, eu quero que vocês me vejam, eu quero que vocês me escutem. Eu quero fazer. Eu tenho uma grande obra para derramar sobre vocês. Mas nós precisamos estar com o coração atento, precisamos ouvir, precisamos adorá-lo, precisamos começar a ouvir o que o Pai está dizendo neste tempo. Mudou o cenário, nós estamos numa outra atmosfera. O Senhor mudou a estratégia e nós precisamos andar com Jesus. Nós precisamos andar com Ele, nós precisamos entender qual é a estratégia para este tempo, o que o Senhor espera de nós neste tempo, o que Ele quer de nós. Porque muitas vezes a gente está sendo roubado pelas preocupações do dia a dia, a gente não está conseguindo conectar com o Senhor para ouvir o que Ele espera de nós para este tempo. Porque o cenário mudou, Ele não, assim como Ele falou com Moisés, está sendo diferente nesse tempo. O Senhor não muda, mas a estratégia muitas vezes muda. E o Senhor quer falar conosco. E o Senhor está falando: não deixe as preocupações desse dia roubar a sua atenção, porque é aquilo que eu quero falar. O Senhor está facinho para falar com a gente, mas muitas vezes a gente se pega nas tecnologias, no dia a dia, no Instagram. Aquele tempo que era para nós estar ouvindo o Senhor, nós estamos sendo roubados pelo tempo. E aí o Senhor não consegue falar, porque a gente não consegue parar para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor está falando para mim e para você: aquieta o teu coração e vá para a minha presença, porque eu quero falar com você, eu quero revelar coisas para você. O Senhor quer revelar segredos que estão ocultos para você. O Senhor quer um tempo com Ele. Se aquilo está roubando a sua atenção, para o que você está fazendo e vai para o secreto com Ele. O Senhor quer construir secreto com a gente nesse tempo. O Senhor tem uma intimidade, uma profundidade com Ele nesse tempo. Mas você precisa parar para ouvi-lo. Você precisa parar para ouvi-lo. Ele quer falar com você. O Senhor, Ele quer ouvir. Ele quer que você fale: Senhor, vamos para o secreto, eu estou aqui. Eu quero essa intimidade, eu quero essa profundidade, eu quero ouvir a tua voz. Hoje eu estava orando com o Senhor, eu falei: Senhor, eu quero me importar com aquilo que o Senhor se importa. Eu me importo com o teu coração. E eu quero me importar com aquilo que o Senhor se importa. Senhor, me tira desse lugar que rouba a minha atenção, porque eu quero secreto contigo, porque eu quero ouvir a tua voz. Senhor, me tira da superficialidade, me leva para o profundo, me leva, cura minhas raízes internas, para que eu possa, Senhor, encontrar contigo, porque eu quero o segredo que o Senhor tem para mim. Eu falei isso para o Senhor nessa tarde. Eu quero os teus segredos. E o Senhor só vai revelar o seu segredo para aqueles que o temem e o buscam. Para aqueles que o buscam de todo o teu coração. Abra o teu coração para o Senhor. Se rasgue. Vai para a presença dEle. Seja curado. O Senhor tem uma cura para nós nessa noite. Pessoas que estão em crise de ansiedade vai ser curado nesta noite. Porque o Senhor tem cura para nós. O Senhor não está limitado. O Senhor não está limitado à casa dEle. E quando eu estava orando à tarde, eu falei: Senhor, tenha liberdade naquele lugar. Eu não subo naquele lugar se o Senhor não for comigo. Porque se for só de mim eu nem subo, porque eu não tenho nada para oferecer. Mas o Senhor é Deus, o Senhor pode mudar cenário. O Senhor conhece os filhos dEle que está nesta casa. O Senhor sabe como você entrou aqui. O Senhor sabe o que você precisa. O Senhor conhece a sua história, o seu destino, conhece a sua família, conhece suas necessidades. O Senhor sabe o que você precisa. O Senhor conhece você. E eu falei: Senhor, é tudo teu. O povo é teu, os filhos é teu. E você faz o que o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade, a casa é tua. Aqui não vai ter um povo totalmente entregue para o Senhor. O Senhor está em busca dos sedentos, dos apaixonados por Ele.
O Senhor está em busca daqueles que falam: não importa com pessoas, eu quero somente a presença. O Senhor está em busca daquele que fala: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero derramar na tua presença, eu quero ser cheio da tua presença. Esse povo está aqui nessa noite. Esse povo sedento está aqui nessa noite procurando por Ele, ansiando por Ele. Meu filho, você não sai daqui do mesmo jeito que você entrou, porque a presença dele é palpável neste lugar. Pessoas lá fora estão sedentos para ouvir a palavra do Senhor. Uma mulher veio aqui hoje. Sedenta para ouvir a voz do Senhor. Uma mulher sentou ali no fundo e foi embora, porque ela veio buscar uma cesta. Mas aquela mulher ficou tão feliz que eu conversei com ela 5 minutinhos ali, falando do amor de Jesus. Aquela mulher falou assim: quarta-feira eu venho, eu faço compromisso com você. Aquela mulher chorou, em 5 minutinhos ali no fundo, aquela mulher chorou. Aquela mulher chorou porque ela sentiu a presença. Tem um povo lá fora, desesperado, sem destino, não sabe para onde ir. E nós precisamos ser cura para esse povo que está lá fora. Nós precisamos ser a cura para aquele povo que está lá fora, precisando de ajuda, procurando resposta, procurando esse Deus. E nós temos isso, mas muitas vezes nós estamos sendo roubados pelo tempo. Nós estamos sendo roubados pelas preocupações, pela ansiedade, e nós estamos esquecendo do propósito. O Senhor tem pressa com você, é com você, é com você. Você não está aqui hoje por acaso, o Senhor te trouxe para cá para ouvir essa palavra, porque o Senhor tem compromisso com a palavra dEle. A palavra dEle, ela não sai, ela não volta vazia. Essa palavra é para o teu coração. Você vai ser cura para a sua família. Você vai ser cura para a sua parentela. Você vai ser cura para a sua vizinhança. Você vai ser cura por onde você passar, mercado, hospital. Não importa. Se você vai várias vezes no hospital, entenda o propósito. O Senhor está te enviando para lá para pregar a palavra para aqueles doentes. Muitas vezes você fica indo no hospital: eu estou direto no hospital. Entenda o teu propósito. O Senhor está enviando para lá porque você tem cura que muita gente precisa naquele lugar. O Senhor, Ele quer te levantar. Você é curado para curar. Chega de ficar sempre nas mesmas preocupações. Descansa o teu coração, lança sobre Ele todas as suas aflições e vai viver o teu propósito, a obra que o Senhor tem com você e através de você. Não é porque eu estou lá naquele consultório de psicologia por acaso, é porque eu tenho a palavra que pessoas precisam naquele lugar. Não é sobre ciência, é sobre a presença. Não é sobre, porque eu estudei, eu tenho um diploma. Não, é porque eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho algo que muitas pessoas precisam. Você não está onde você está porque, eu estou ali porque... Não, Deus te colocou naquele lugar porque você tem a presença. E pessoas que você vai encontrar, você vai liberar a palavra. O Senhor tem algo contigo. E o Senhor está te curando nessa noite de raízes machucadas de infância. Raízes que te limitou até hoje. Pessoas aprisionadas por pessoas, porque pessoas ferem pessoas se elas não são tratadas. Tomem cuidado com pessoas. Tem pessoas que vão chegar perto de você para te machucar com palavras e atitude. Você precisa ter discernimento. Pessoas curam pessoas e pessoas doentes ferem pessoas. E você precisa ter esse discernimento. Mas o Senhor está derramando sobre você discernimento espiritual. O Senhor está te capacitando para um discernimento espiritual. O Senhor está te capacitando, te renovando para você ser instrumento dEle neste tempo. O Senhor quer te curar. O Senhor quer curar você para você curar outros lá fora. O Senhor quer curar você. Não se limita mais, não feche mais a boca. Se o Senhor falar para você falar, fale, abrace, ame as pessoas. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa noite. O Espírito Santo está muito real aqui neste lugar. A presença dEle é muito real, muito palpável aqui.
O Senhor não vai curar você se você não der essa liberdade para Ele curar. Porque Ele precisa do seu sim para Ele nessa noite. Ele está sondando o teu coração. O Senhor está sondando o teu coração. Escuta a voz do Pai falando para você: entrega tudo para mim. Entrega tudo para mim. Mas não saia com essa ferida lá fora. Porque o Senhor vai te curar. Porque o Senhor tem um propósito e uma obra muito rápida com você nesse tempo. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo tratar o que precisa ser tratado nesta noite.